Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos. Esse tempo para a gente refletir na Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para trabalhar no nosso coração. E a gente já vem falando aqui há alguns dias a respeito da armadura de Deus. Eu quero então hoje avançar um pouquinho mais com você nesse texto, nesse conceito que a Palavra de Deus nos traz a respeito de armadura. Então nós vamos ler em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Eu peço para você me acompanhar então nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E eu quero então olhar junto com você justamente para essa expressão aqui, que compõe essa armadura, onde fala a respeito do capacete da salvação. Dentre várias peças então que compõem, que vão então se juntando para falar dessa armadura, o capacete fala da nossa mente, o capacete fala da nossa cabeça, do nosso entendimento, do nosso pensamento. Lembrando que essa é uma armadura que é uma armadura espiritual, porque a batalha é espiritual. Então existe uma luta sempre travada no âmbito espiritual e que alcança a nossa vida, que tenta de alguma forma atingir a nossa vida. Quando nós falamos do nosso entendimento, do nosso pensamento, da nossa mente, nós estamos falando justamente das ideias que passam no nosso entendimento. A palavra de Deus nos convida sempre para uma renovação de entendimento. Convida a mim e a você a trocarmos a forma da gente pensar, a pensarmos então de uma maneira diferente. Ao conhecermos a palavra de Deus, ao sermos cheios do Espírito Santo, nós ganhamos uma condição de entender as coisas de uma forma diferente. Então, conceitos antigos precisam ser removidos para que novos conceitos sejam então acrescentados no nosso entendimento. Há necessidade então de preservar, de guardar a nossa mente. E o texto aqui fala então que é o capacete da salvação, o capacete então que preserva a nossa salvação. O que mostra para nós o quanto que é sensível os nossos pensamentos, a forma como a gente raciocina, aquilo que nós estamos efetivamente acrescentando no nosso entendimento. É impossível a gente caminhar sem aprender, sem conhecer coisas novas, sem acrescentar novos pensamentos. O que vale é a gente justamente avaliar, então, conseguir pesar, ponderar que pensamento realmente deve estar ocupando a minha mente. O que realmente precisa e deve estar no meu entendimento, porque esse entendimento ele vai normalmente concorrer com o outro. Conforme eu vou aprendendo coisas novas, as antigas elas vão perdendo o seu efeito. E se eu estiver nessa renovação do entendimento, então, de acordo com a palavra de Deus, então as narrativas de Jesus, as verdades do reino, elas vão substituir conceitos antigos e mundanos. Isso vai me levar então ao entendimento novo, vai me levar então a ter uma mente mais alinhada com a mente de Cristo, uma mente mais espiritualizada, porque afinal de contas nós teremos o Espírito Santo nos orientando sobre todas as coisas. A necessidade então de guardar o nosso pensamento, a necessidade de proteger o nosso pensamento. E a ilustração então do capacete da salvação é aquele capacete, aquela peça que preserva justamente a nossa mente, preserva aquilo que nós estamos pensando para que a gente continue debaixo da condição da salvação, que a gente continue debaixo da verdade da salvação. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu já falei aqui algumas vezes a respeito de obediência, e muitas vezes o termo obediência traz para nós um conceito pesado, a ideia de um jugo, de um peso, de um dever, de uma resistência. Falamos em obediência e muitas vezes pensamos que nós queremos fazer diferente daquilo que é o obedecer. Mas a palavra de Deus não traz isso para nós. Quando falam obediência de Cristo, obediência da verdade, obediência de Deus, é para que a gente se sujeite a essa verdade. Então, quando nós estamos falando de uma mudança de entendimento, esse novo entendimento passa a dirigir a nossa vida, passa a conduzir a nossa vida. Então, muitas vezes, a princípio, eu estou realmente agindo por obediência. Muitas vezes eu estou aceitando, entendendo e aos poucos sendo transformado. Mas é o meu pensamento, é o meu entendimento. Esse entendimento que precisa ser guardado. O capacete, então, está preservando isso. Quando eu e você, então, de alguma forma estamos nos revestindo disso, é porque nós queremos realmente que o nosso entendimento seja levado cativo a Cristo, que ele esteja alinhado com Cristo. Ainda diz mais a palavra de Deus, Paulo, ainda falando aos Filipenses, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É hora da gente realmente considerar o quanto que nós estamos preservando o nosso pensamento, o quanto que nós estamos evitando que pensamentos ruins, juízos equivocados, pensamentos destrutivos, vingativos, estão ocupando o nosso entendimento, o quanto que pensamentos que concorrem com a nossa fé estão ocupando o nosso entendimento. Se eu quero realmente me revestir dessa armadura e estar protegido, o capacete da salvação guardará minha mente, guardará todos os meus pensamentos. Que você possa então se apropriar disso. E pode ter certeza que esse capacete estará filtrando para que permaneça no seu entendimento tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que te alinha com Deus, tudo aquilo que te aproxima com Deus, tudo aquilo que fortalece o seu pensamento. Tudo aquilo que não serve, que não presta, que não é bom, que não acrescenta, que seja lançado fora, que você esteja protegido, que a sua mente esteja guardada. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por estarmos sendo guardados pelo Senhor, instruídos no nosso entendimento, trabalhados na verdade. Quantas coisas, Deus, que nós aprendemos com a Tua Palavra, quantas coisas que nos surpreendem e realmente substituem conceitos antigos. Nós sabemos que a nossa mente, o nosso pensamento, ele não para, ele está absorvendo informações o tempo todo, mas nós queremos ser guardados, ó Deus, para que pensamentos equivocados, mundanos, antigos, não estejam mais na nossa mente. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar realmente com esse capacete da salvação de forma que os nossos pensamentos estejam alinhados com Cristo, o nosso Salvador. Que estejam alinhados com o Senhor, com a Tua verdade que está sendo revelada para nós através da Escritura. Quantas coisas novas, maravilhosas nós temos aprendido. Quanto que a Tua Palavra tem se renovado dia após dia para trazer para nós entendimento. Nós queremos renovar o nosso entendimento com as coisas do alto, com as coisas do Senhor, com as verdades do Teu reino. Portanto, Deus, preserva a nossa mente. Que nessa armadura que nós estamos nos revestindo para permanecer, então, guardados, que não fique de lado o nosso pensamento. Que ele esteja alinhado com o Senhor, com o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente sua casa e a sua família, em nome de Jesus.